Conselho Tutelar, 200 novos conselheiros tomam posse em janeiro. Pouco mais de 7% dos eleitores daqui do DF foram às urnas neste domingo. Triplo homicídio. Advogado de Adriana Vilela, condenada pelos assassinatos, pede anulação do júri. Morte no zoológico. Tigresa Maia é o 10º animal a morrer só neste ano aqui no DF. E ainda, sarampo, campanha de vacinação começa hoje. Crianças a partir de 6 meses já podem ser imunizadas. Olá, eu sou Renata Dourado, seja bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. E a gente começa com um alerta. Atenção, pais e mães. A campanha de vacinação contra o sarampo começou hoje. Aqui no Distrito Federal, a expectativa é de que mais de 14 mil crianças de 6 meses a 5 anos incompletos sejam imunizadas até o dia 25 de outubro. Com o cartão de vacina da Isabelle em mãos, o Vicente veio até o posto de saúde para ver se todas as doses que a menina precisa estão em dia. Os casos de sarampo fizeram com que acendesse o alerta do pai. Eu não sei como é que está aqui a vacinação dela. Eu já aproveitei para vir trazer ela para regularizar, né? Para garantir que todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos estejam imunizadas contra a doença, começou uma campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que vai até o dia 25 de outubro. Ela é uma dose não válida para rotina, que visa proteger essa criança pequena nesse momento epidemiológico de circulação da doença, mas depois essa criança receberá a partir dos 12 meses a dose válida para rotina. Para as crianças de 12 meses a menores de 5 anos, a estratégia visa ressaltar a importância de que a vacina esteja em dia. Mas não são só os pequenos que precisam verificar se o calendário está completo. A partir do dia 18 de novembro até o dia 30 do mesmo mês, será a vez das pessoas com idade entre 20 e 29 anos. E é importante lembrar, os que tiverem cartão de vacina devem levar e apresentar o documento. Nos estudos, nos relatórios epidemiológicos, que esse grupo tem adoecido também. É o segundo grupo mais atingido depois das crianças. A vacinação acontece nas unidades básicas de saúde, de acordo com o horário de funcionamento de cada uma. Para saber o endereço mais perto da sua casa, acesse o site da Secretaria de Saúde, saude.df.gov.br. Até agosto deste ano, 75 casos foram notificados pela Secretaria de Saúde aqui no Distrito Federal. Desses, 3 já foram confirmados com a doença. Fica o alerta, portanto, é muito importante os pais responsáveis levarem as crianças para serem imunizadas. E olha, mesmo depois do veredito, o julgamento do crime da 113 Sul continua dando o que falar. O advogado de Adriana Vilela, condenada pela morte dos pais e da empregada da família, quer anular o júri. Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, apresentou ao Tribunal de Justiça uma petição que enumera, na opinião dele, uma série de elementos que podem invalidar as mais de 100 horas de julgamento. A defesa da arquiteta Adriana Vilela acredita que o Tribunal do Júri de Brasília feriu questões constitucionais graves durante o processo. Para o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, o erro mais grave foi de uma jurada que, nas redes sociais, acusou ele de defender o homem que esfaqueou o então candidato ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, em outubro de 2018. O profissional negou ter sido advogado de Adélio Bispo e revelou ainda que, na hora da escolha dos jurados, questionou a uma das participantes sobre a fake news contra ele nas redes sociais, mas a jurada teria negado a publicação perante ao juiz. Entretanto, o criminalista afirma que as informações da jurada sobre o juramento eram falsas, situação que motivou a defesa a apresentar embargos de declaração à sentença. Também, na última sexta-feira, foi pedido ao juiz esclarecimentos sobre pontos da decisão. Mas, dias antes de protocolar o documento, logo após a leitura do veredito, Cacai disse que a condenação da sua cliente foi a maior injustiça vista por ele durante os anos de profissão. Foi a maior injustiça que eu vi em 40 anos de advocacia criminal. O Tribunal do Júri tem essa característica, ele vota sim e não. Ele não tem que fundamentar. A gente respeita a decisão, evidentemente,
tenho absoluta convicção da inocência dela. Acho que fizeram aqui hoje uma monstruosidade. No dia 2 de outubro, o júri popular entendeu que Adriana Vilela é culpada pela morte dos pais. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, e a advogada Maria Vilela, e da empregada da família, Francisca Nascimento da Silva. A arquiteta foi condenada a 67 anos e 6 meses de reclusão por triplo homicídio. O julgamento durou 10 dias, em um total de 103 horas. Mas, por ser ré primária, Adriana vai poder recorrer da decisão em liberdade até que todos os recursos se esgotem. E olha, por meio de nota, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal disse que não se manifesta sobre o recebimento de petições ou recursos de qualquer natureza dos processos que tramitam no tribunal. Disse ainda que a petição do advogado de Adriana Vilela tramita em segredo de justiça. Já o Ministério Público ainda não se manifestou sobre o pedido de anulação do júri. E aqui com a gente, Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Nós já falamos várias vezes, né, como não poderia deixar de ser sobre esse julgamento. Você já expressou aí a sua opinião de que considera que a Adriana seja inocente, embora ela tenha sido condenada. Você acha que há razões para anular esse júri? Eu não sei, eu não saberia, né? Só especialistas podem falar sobre isso, estudiosos do direito. O que a gente esperava, ou a opinião pública esperava da defesa de Adriana Vilela, foi aquilo que a expectativa que eles próprios geraram, de que o júri seria anulado, que havia alguma coisa muito grave. Essa coisa grave que foi apresentada foi o fato de que uma das juradas mentiu ao juiz, mentiu à defesa e também à acusação no momento em que em que os jurados são selecionados, né? Alguns são vetados, outros são confirmados para fazer parte do júri. Isso é feito perante o juiz. E diante do juiz, a jurada negou que tivesse rede social. Quando ela começou a ser inquirida sobre uma fake news publicada a respeito de uma fake news publicada sobre ou compartilhada por ela sobre o advogado de defesa, ela interrompeu a pergunta para dizer: eu não tenho nem rede social. Então ela mentiu. E essa mentira, segundo o advogado de defesa, é gravíssima, o fato de haver mentido, não é porque a mentira o envolve, mas porque ela mentiu perante o juiz e, segundo ele, isso é mais do que suficiente para anular o júri. Não sei se é suficiente, né? O que eu acho que a gente está habituado, nós que somos leigos, nós estamos habituados a júris anulados por alguma falha grave de procedimento do julgamento, algum testemunho falso, uma prova que foi ignorada ou uma prova falsa que foi apresentada, algo assim, sobre jurados que mentem antes de começar o julgamento. Isso, de fato, a gente tem que esperar a decisão final do juiz. Sim. Olha, começou a valer hoje a lei que endurece a punição para motoristas que forem flagrados fazendo transporte pirata. Infrações que eram consideradas graves passam a ser gravíssimas e o valor da multa ficou 5 vezes maior. Multas mais caras também para quem faz transporte escolar sem permissão. A repórter Camila Lopes tem as informações. A partir desta segunda-feira, quem for pego fazendo transporte escolar irregular vai receber uma multa considerada gravíssima, que implica em 7 pontos na carteira de motorista. O carro vai ser levado para o depósito e o motorista vai pagar 5 vezes o valor da multa, totalizando R$ 1.467,35. Já os que fizerem transporte não licenciado de pessoas, o famoso pirata, vai receber uma multa de R$ 293,47. O carro também é recolhido e serão registrados 7 pontos na carteira pela multa gravíssima. Pois é, Cláudio, mudanças importantes, né? Mas que tem que vir também junto com a conscientização desses motoristas, né? Olha, eu acho que essa questão de van é uma coisa que não é apenas uma infração de trânsito, chega a ser uma coisa criminosa, né? Porque, afinal de contas, é um transporte ilegal e há uma exploração comercial desse transporte ilegal. Eu até tinha uma certa dúvida sobre isso, até quando, anos atrás, uma dessas vans piratas, transportando 15 pessoas, todas gente um no colo da outra, etc., protagonizou um dos muitos acidentes que essas vans já provocaram e morreram, você certamente se lembra, 9 pessoas num único acidente, né? Esse tipo de transporte não pode ser tolerado, né? Tem que ser combatido, mas combatido como crime, como de fato o é.
né? A gente viu recentemente, algumas semanas atrás, um protesto de piratas aqui na esplanada dos ministérios. Aquilo ali é para cercar e dar voz de prisão. Simplesmente pessoas pretendendo exercer na marra, ilegalmente, uma profissão que não é permitida, que é ilegal, né? O que eu me pergunto é o seguinte: é só ir na rodoviária, na plataforma superior, na plataforma inferior, na Delbo 3, nos eixinhos. Se você ficar 30 minutos em qualquer parada de ônibus, você vai receber pelo menos umas 10 ofertas de vans piratas que param para lhe oferecer o transporte. Por que é que o Detran e, sobretudo, o BPTran da Polícia Militar não agem no combate a essas vans? Será que há uma antiga denúncia de que essas vans, a maioria dessas vans é de propriedade de policiais militares? Se isso é verdade, está explicada a omissão da Polícia Militar. E olha, ainda falando sobre trânsito, quase todo dia a gente bate na tecla que bebida e direção não combinam. Mesmo assim, tem gente que ainda insiste na mistura álcool e volante. Só neste fim de semana, 300 pessoas foram flagradas dirigindo depois de consumir bebida alcoólica. Um dos casos foi filmado pela PM de Samambaia. Dentro do carro, os policiais encontraram arma, latas de cerveja e uma arma de brinquedo. Tudo isso pertencia a um motorista que foi flagrado dirigindo embriagado em um ponto de bloqueio na Boca da Mata, entre Taguatinga e Samambaia. O homem não tinha autorização para portar a arma de fogo e nem habilitação para dirigir. O motorista foi levado para a 21ª Delegacia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante por dirigir sem a CNH. Ele não teve o nome e idade revelados. Que coisa, hein? E você vai ver a seguir um balanço da eleição para conselheiros tutelares. Mais de 150 mil pessoas foram às urnas do DF ontem. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12 horas e 43 minutos. O assassinato do padre Casimiro durante um assalto a uma igreja há 2 semanas aumentou a sensação de insegurança vivida por moradores e comerciantes da Asa Norte. A Secretaria de Segurança diz que houve uma diminuição nas ocorrências de latrocínio. De janeiro a agosto deste ano, por exemplo, foram registrados 15 casos em todo o DF, 3 a menos que no mesmo período do ano passado. Em compensação, crimes como roubos e furtos fazem parte da rotina. Juraci é síndica desse prédio na 404 Norte e conta que não vê rondas policiais pela região. A situação faz com que os próprios moradores adaptem os apartamentos para combater possíveis roubos. Quase todos os apartamentos têm grade, porque eles estão assaltando agora, eles sobem, é o tal do Homem-Aranha, que há 5 anos atrás teve isso, agora começou tudo de novo. Então está todo mundo... Põe as grades, ainda põe cadeado na janelinha que fica aberta, que é para não ter chance deles entrarem. Já o Simplício reclama que os policiais estão sempre atrasados para atender os chamados. Quando tem um roubo, o pessoal chama, aí a polícia vem depois, já depois de que aconteceu o roubo, entendeu? Quem trabalha nos comércios da Asa Norte também reclama. Essa gerente de uma lavanderia na 307 Norte, que pediu para não ser identificada, os roubos geraram um prejuízo de cerca de R$80 mil. É inevitável, teve uma perda, teve um desgaste com o cliente, a gente perdeu alguns, então a gente está trabalhando para recuperar, né, o que foi perdido. A morte do padre Casimiro, assassinado no último dia 21 nessa paróquia na Asa Norte, reforça a sensação de insegurança na região. Mas dados da Secretaria de Segurança mostram um cenário diferente. De janeiro a julho deste ano, os roubos a comércio caíram 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos de roubo a pedestre caíram quase 25% e os de furto em veículo quase 34%. Apesar das estatísticas indicarem uma melhora, este especialista ressalta que a população precisa sentir isso no dia a dia. Segundo ele, a transparência é fundamental para que isso ocorra. Então é muito importante que a comunidade saiba o que o governo deseja fazer, o que as forças policiais desejam fazer, que números têm que ser reduzidos e comece a realizar uma cobrança com mais efetividade, sabendo qual é a política utilizada para proteger a si, para proteger as suas próprias famílias. Para o presidente do Conselho Comunitário de Segurança do DF, a falta de efetivo de policiais é uma das razões que fazem o brasiliense se sentir inseguro. Não tem efetivo suficiente
na polícia para fazer esse tipo de trabalho, é preciso que haja esse número suficiente para atender a população. E eu tenho por mim que qualquer país desenvolvido, esse tipo de serviço ele é executado. Nós já observamos isso fora do Brasil e realmente acontece. Então a polícia tem que estar na rua 24 horas, tem que estar protegendo. Pois é, e em nota, a Secretaria de Segurança disse que vai seguir trabalhando para aumentar a sensação de segurança da população daqui do DF. Já a PM informou que realiza policiamento contínuo em toda a Asa Norte, com o uso de viaturas, motocicletas e o apoio de unidades especializadas. E disse ainda que periodicamente realiza operações em locais e horários estratégicos que seguem o mapeamento da criminalidade definido pela Secretaria de Segurança Pública. E olha só, das mais de 1.000 urnas usadas na votação para os conselheiros tutelares neste domingo, apenas 3 apresentaram defeitos. Foi a primeira vez que o processo foi eletrônico. 150 mil pessoas foram às urnas, o que corresponde a 7% do eleitorado da capital. No vídeo, a criança já aparece no colo de um dos vizinhos que a socorreram depois dela cair do 3º andar em um prédio no Paranoá Parque. A criança de 5 anos estava sozinha em casa no momento do acidente. O menor segue internado e a mãe está presa. Já na última sexta-feira, um casal foi preso por realizar assaltos no Gama com uma criança de colo. São casos assim que terão que ser resolvidos pelos 200 novos conselheiros tutelares que foram eleitos neste domingo. Maria de Jesus tem 4 filhos e faz questão de votar na eleição do Conselho Tutelar. Ela apoia a instituição e conta que foi graças ao conselho que uma das filhas conseguiu o primeiro estágio de menor aprendiz. O conselho é muito importante porque a gente é o único lugar que a gente recorre para ajudar as crianças e os adolescentes. É lá que a gente procura força. Segundo a Secretaria de Justiça, a eleição desse domingo ocorreu de maneira tranquila. Esse ano foi a primeira vez que a escolha dos conselheiros contou com a participação do Tribunal Regional Eleitoral do DF e com o uso de 1.142 urnas eletrônicas. Durante a eleição, 3 foram substituídas por falha de inicialização. Nessas escolas da Asa Sul, pouca gente apareceu para votar. Já na estrutural, a movimentação foi maior, mesmo com o voto não sendo obrigatório. É importante, é para a cidade da gente, né? É o pessoal que vai lidar direto com os problemas das crianças, né? O pessoal vai ter que ir atrás, então isso é importante para todo mundo. Foi nesta cidade, bem na reta final da campanha, que o Ministério Público começou uma investigação por possíveis fraudes nos currículos de alguns candidatos. O documento é um pré-requisito para quem quer exercer o cargo pelos próximos 4 anos, caso que ainda é investigado. Vale lembrar que os conselheiros ficarão no cargo de 2020 a 2023 e receberão por mês um salário de R$ 4.800. Ao todo, 155.609 eleitores compareceram às urnas, o que corresponde a 7,5% do eleitorado do Distrito Federal. Pois é, Cláudia, Camila mostrou aí na reportagem a importância do papel do conselheiro tutelar, que realmente é uma importância extrema. E a gente percebe que um pouco mais de 7% dos eleitores, um número ainda muito pequeno, né? As pessoas talvez não tenham consciência da importância, né, do papel. O voto, né, é obrigatório, mas o problema é mesmo a falta de conscientização do papel do conselheiro tutelar. Muita gente nem sequer sabe que existe, né? E também aqueles que sabem um pouco ignoram a importância para muitas comunidades que contam com o conselheiro tutelar na proteção das crianças em situação de risco, né? Por isso que a gente apelou aqui tantas vezes, né, para que as pessoas comparecessem às urnas. Apesar desse percentual reduzido, houve um aumento em relação à eleição anterior, né? Na eleição anterior foram cerca de 130 mil votantes, desta vez já foram 152 mil votantes. A expectativa é que na próxima eleição supere os 200 mil. Esse crescimento, de fato, é um crescimento proporcional à conscientização das pessoas. Nós tivemos uma eleição em paz, absolutamente tranquila. Houve 100 apelos na justiça, sem questões, sem uma centena de ações na justiça sobre a eleição. O GDF ganhou todas elas, não houve confusão, ao contrário do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro houve uma guerra, né, uma brigalhada horrorosa, enfim, chegaram às vias de fato, acabou na polícia. Aqui não, aqui foi tudo muito tranquilo e às 9 da noite já havia o resultado proclamado
dos vencedores, aqueles que durante 4 anos vão exercer essa função que é tão fundamental, sobretudo nas comunidades mais carentes aqui do Distrito Federal. É verdade. E olha, você vai ver a seguir, mais de 1.200 mulheres participaram da corrida de rua Pink for Life Run, promovida pelo Grupo Bandeirantes. Você vai ver como foi daqui a pouco, eu espero você. 12h53, morreu na tarde de ontem a tigresa Maia. A felina não resistiu a mais uma cirurgia para reverter um quadro de infecção abdominal grave. Há 17 dias, ela lutava contra a doença. A tigresa de Bengala branca, Maia, morreu depois de passar por mais uma cirurgia para reverter um quadro de infecção no útero. Essa é a 10ª morte deste ano no Zoológico de Brasília. Há uma semana, o tigre Dandy morreu depois de doar sangue para a própria Maia. O felino era irmão dela. Os animais foram doados ao zoológico pela França em 2011 e tinham 10 anos. Segundo o Zoológico de Brasília, a causa da morte do tigre foi classificada como fatalidade e ainda rebateu as acusações de maus tratos e negligência que foram levantadas por uma entidade de proteção aos animais. É difícil você ver quando um colega é chamado para esse tipo de responsabilidade de forma incorreta. A gente tentou explicar isso para vocês, os termos incorretos do ponto de vista técnico, sem consultar a equipe médica que atuou, colocando a nossa presença em procedimentos que não ocorreram, sem consultar. Acho que é para isso que a gente está aqui hoje. Nós precisamos tratar isso com a maior transparência possível para que a gente possa esclarecer a sociedade sobre todos os cuidados que a gente tem com os animais mantidos sob os nossos cuidados. O caso de Dandy e Maia foi mostrado no fim do mês passado numa reportagem especial da TV Band. A ideia era usar a dupla num projeto de conservação, mas nunca se conseguiu a aproximação do casal. O Zoo de Brasília explicou que a maior parte dos animais vem de situações anteriores de maus tratos e metade já ultrapassou a expectativa de vida. E olha, a semana começou com uma prisão de uma quadrilha de ladrões de caixas eletrônicos. Além de roubar os clientes logo depois dos saques, eles também instalavam um dispositivo nos terminais que possibilitava roubar os cartões dos correntistas. A PM acredita que 3 homens praticavam o crime. O trio foi preso no CA5 do Lago Norte quando saía de uma agência bancária da quadra 3. Com eles foram encontrados mais de 20 cartões de bancos, maquininhas de cartões, dinheiros e os dispositivos que eram instalados nos caixas eletrônicos. A polícia acredita que o trio atuava em agências bancárias do Lago Norte, Cruzeiro e Asa Norte desde o início deste ano. Sucesso! Mais de 1.200 mulheres participaram da corrida de rua Pink for Life Run, promovida pela TV Band e a rádio Band News FM. Além de incentivar a prática do esporte, o evento alertou para a prevenção do câncer de mama. O Bosque do Sudoeste foi tomado por um clima de alegria e superação. Aos 75 anos, Ikuyo Nakamura vestiu a camisa cor-de-rosa para viver mais um capítulo da vida. A enfermeira aposentada que venceu o câncer de mama há 9 anos conta o segredo de toda essa energia contagiante. É que eu gosto de viver, né? Gosto de viver coisas novas, viajo muito. Há pouco tempo vim do Peru, quer dizer, sempre estou vivenciando coisas novas. Antes de começar a corrida Pink for Life Run, organizada pelo Grupo Bandeirantes, as mulheres tiveram um tempinho para relaxar e aproveitar os instantes de massagens, exposições, dicas de prevenção ao câncer de mama e muita dança. Esse grupo, formado por 60 mulheres, faz questão de participar de toda a edição. E para dar o tom feminino, não podem faltar batom, brincos, acessórios no cabelo e, claro, muita animação. Esse grupo foi criado para abraçar, unir essa mulherada, saúde e curtir a vida. Essa causa é uma causa justa e necessária. Thaís Sprovieri e Thalita Almeida, repórteres da rádio Band News FM, também vestiram a camisa para suarem pela causa. Me esforcei, não deu para treinar, mas eu acho que vale bastante. É uma campanha legal, Outubro Rosa. Eu acho que quanto mais mulheres engajadas, melhor ainda para a gente discutir esse assunto que é tão importante. É uma iniciativa que chama atenção para a importância das mulheres fazerem o autoexame, fazerem todas as medidas preventivas para evitar essa doença tão letal no Brasil e que une o útil ao
agradável, né? Chama atenção para essa causa tão importante por meio da prática de esporte, da corrida. E ao som das motociclistas do grupo Mulher em Moto, foi dada a largada para as atletas que correram 5 e 10 quilômetros. Depois de 40 minutos, Rosiane Xavier cruzou a linha de chegada e foi a vencedora do percurso de 10 quilômetros da 4ª edição da Pink for Life Run. Rosilene Alves chegou em primeiro lugar no percurso mais curto, de 5 quilômetros. 1.200 mulheres participaram da corrida, que já está entre as melhores competições de rua de Brasília. A prova, que acontece todo ano no mês de outubro, é para conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. Foi cansativo, quente, mas muito prazeroso. Valeu a pena então. Endorfina pura, sempre vale a pena. Muito legal, as meninas arrasaram, hein? Ano que vem tem mais. E olha, pente fino, o governo do Distrito Federal vai fazer o recadastramento das mais de 169 mil pessoas beneficiadas nos programas sociais, entre eles o DF Sem Miséria, Bolsa Família e Morar Bem. A varredura é para descobrir se há fraudes no sistema de pagamentos indevidos. O trabalho do Palácio do Buriti vai ser feito com auxílio de organizações da sociedade civil. A terceirização do serviço vai custar cerca de 6 milhões de reais. O pente fino ainda não tem data para acontecer. E aqui na Band, já sabe, você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, sugestões, mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote, portanto, o nosso número, 99976-9204. É isso, o Band Cidade primeira edição fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, 12h30. Você vai ficar agora com muito esporte com os donos da bola. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.